Fala galera, seja bem-vindo. Nós estamos aqui onde, Gemerson? Na Academia PMG. Exatamente, Academia PMG. A PMG mais uma vez trazendo uma novidade para você, ó, saindo quentinho para você. O que é, Gemerson? Fala pro pessoal. Hoje estamos estreando o quadro Na Cozinha com a PMG. Edilson, fala pra gente o que vai rolar aqui hoje. Exatamente, para você, Na Cozinha com a PMG. O que é Na Cozinha PMG? A PMG vai trazer aqui os melhores, os principais, as melhores empresas, também representado por toda a gastronomia. Estou dizendo aqui os melhores chefs justamente para utilizar esse espaço Academia PMG, fazer aí algumas receitas, assim também como compartilhar muitas informações para vocês que nos seguem. É isso mesmo, Gemerson? É isso mesmo. E hoje eu vi que já tem alguns vinhos aqui. Quem é o nosso convidado de hoje? Fala pra gente. Show de bola. E não só vinho, vamos lá. Para ter um bom vinho, nós precisamos também ter o quê? Um bom queijo. Nós temos aqui queijo da Quatá, queijo gorgonzola. Quem nunca comeu vai falar, é muito bom e vai acabar experimentando. Temos aqui o queijo gorgonzola, nós temos aqui também o creme de queijo da Quatá, que ambos vão fazer parte da nossa culinária. Bom? Esse é bom. Provou? Muito bom. Ó, e outra, esse creme de queijo aqui, o pessoal pergunta, o que é esse creme de queijo? É um queijo justamente feito com ricota e Minas Frescal. Além disso, nós temos o queijo brie, sensacional, vocês vão degustar com a gente aqui, queijo brie e outras particularidades. E Cerati, gente, produtos da Cerati, sensacional. Tá bonito, ó. Bonito? Eu vou falar. Nós temos aqui, olha eu falando mussarela, aqui nós temos mussarela, a Cerati não tem mussarela. A Cerati tem o quê? Nós temos aqui salame, já comeu salame dos eles? Já. E aí? Tá bom. De 0 a 10? Aqui nos bastidores aqui eu já tava, 10, né? já belisquei um. Tá. Presunto Parma, temos também aqui a mortadela italiana. Essa aqui é sensacional, certo? E o nosso convidado especial, Gemerson, quem é? É o Danilo da Miolo. Danilo, por gentileza. Seja bem-vindo, Seja Danilão. bem-vindo. Danilo Coutinho. Muito Bom? obrigado. Vocês estão bem? Seja bem-vindo. Que maravilha, hein? Fique à Que mesa vontade. bonita aí. Fantástico. Bonito vai ser nosso bate-papo, meu amigo. Oh, que maravilha. Gente, Danilo Coutinho, ele vai se apresentar, lógico, mas nosso primeiro convidado. Então, na cozinha com a PMG não pode faltar um bom queijo, um bom embutido e também um bom vinho. Tô mentindo? Tá falando a verdade, verdade pura. Não tem como a gente falar de vinho e também não ter uma harmonização espetacular, né? Tem tudo a ver aqui hoje e a gente vai falar sobre isso. Harmonização, Gemerson, deixa anotado. Harmonização é o que nós vamos fazer aqui hoje. Nós vamos harmonizar com vinho, com queijo, vinho com salame. E você, Danilão, você vai tirar as dúvidas de toda essa turma aqui que está Que nos legal, que acompanhando. privilégio. O primeiro convidado? Exatamente. Nossa, Está estreando o nosso Tá quadro, estreando. Na Cozinha com a... PMG. Exatamente. Ó, eu tenho uma dúvida. Eu já não quero passar vergonha aqui Tá, ao tá decorrer do programa. Eu quero saber como que segura uma taça. Porque o pessoal fala, tem que segurar assim, tem que segurar dessa forma. Fala pra gente aí a maneira correta de segurar a taça. Bacana, vamos partir de um pressuposto hoje. Vamos descomplicar o vinho. Tá? Muita gente acha que para consumir o vinho tem que ter bastante dinheiro e não tem nada a ver. A gente tem vinhos no mundo todo para qualquer bolso. Mas quando a gente está falando de taça, tá? A gente está falando de taça, isso aqui é um padrão de taça. Essa taça se chama bordaleza, que vem da região de Bordeaux, na França. É uma complicação grande, né? E nós estamos aqui para descomplicar. Exatamente. Maravilha. Então, qual é a forma correta de se pegar na taça? Os profissionais gostam de pegar na haste, tá? Ela vai ser dividida em base, haste e o copo, algumas pessoas chamam de bojo, e outras pessoas gostam de pegar aqui, né, na base. Eu particularmente não gosto, porque eu acredito que a base foi feita para ela ter a sustentação e ficar de pé. Fica menos estável também, né? Exatamente. Tem pessoas que gostam de pegar aqui no bojo ou no copo mesmo, né? Certo ou errado? Não existe certo ou errado no vinho. Eu acredito que o errado é segurar assim, certo? O errado seria segurar assim porque vai derramar. Isso aí não sou Mas eu. o que acontece? Lógico que tem algumas propriedades que a gente tem que levar em consideração. Quando a gente vai colocar o vinho na taça, nós estamos com alguns vinhos brancos aqui e alguns rosés, eles estão na temperatura de serviço, estão mais fresquinhos, certo? Certo. E aí quando a gente coloca aqui, a ideia é que a gente tome esse vinho nessa temperatura mais aproximada, que saiu dali. Se a gente pega na haste ou na base, vai evitar com que essa bebida esquente muito mais rápido. Se a gente pega no copo, no bojo da taça, ela vai esquentar muito mais rápido. Porque Não é indicado, né? Não porque a gente vai passar o calor da nossa mão para a bebida e ela vai esquentar muito rápido. Mas isso é para quem vai passar muito tempo
segurando a bebida. Tem pessoas que Não é preferem... o caso do Jameson. Tem pessoas que vão colocar a bebida e vão pegar e vão tomar. Não tem problema. Acho que a gente está aqui para descomplicar. Outras pessoas gostam de pegar assim, ó. Isso aqui, geralmente, quando se pega assim, é com uma taça que a gente chama balloon, que o pé dela é menor, a haste é menor, que é a taça para o conhaque. Que a ideia Você é quer tomar... falar a taça pro cunhado. Eu falei, poxa, não. Para o conhaque, porque a ideia, como é uma bebida destilada, é tomar mais a temperatura ambiente mesmo. Mas não tem problema. Ah, eu pego aqui, não tem problema. O ideal é que a bebida não passe muito tempo aqui, porque senão você vai passar o calor da sua mão para a bebida e vai mudar a temperatura e não vai estar nas características ideais do vinho. Show de bola. Maravilha. Danilo, você tem uma propriedade gigantesca para dar esses toques, sabe? Essas dicas aqui pra gente. Fala um pouquinho da tua profissão, justamente para a pessoa falar assim, mas ele tá falando quem é o Danilo? O que o Danilo faz? Fala um pouquinho da tua profissão, porque você tem tanta propriedade para falar isso daí pro nosso público. Olha, eu vou falar de forma rápida, né? Porque a gente vai focar hoje na harmonização, mas o Danilo é um paraibano da cidade de João Pessoa que se encantou pelo universo dos vinhos. João Pessoa, quando eu estava lá e quando eu comecei a minha carreira lá, não se tinha muito mercado para vinhos e eu identifiquei que era uma grande oportunidade profissional para mim. Eu sempre gostei de vinhos, minha bebida sempre foi o vinho. Cerveja para mim é em segundo lugar. Então tem dia que eu não quero tomar um vinho e aí eu vou para cerveja, mas é difícil isso acontecer. Não é só profissão, é hobby também. É hobby, é uma vocação. Maravilha. E eu entendi que se eu não tinha oportunidade de estudar sobre vinhos na cidade, minha formação eu fiz toda fora, eu poderia levar as formações para a cidade. E hoje você é apaixonado pelo que você faz. Exato, e aí eu me formei em sommelier, eu tenho duas formações, né? Eu tenho uma formação pela Sommelier School, que é uma escola que forma o profissional sommelier, e eu tenho uma formação pela Wine and Spirits Education Trust, que forma consultores de vinhos, e é para quem quer projetar mais a carreira para fora do país. E aí, atuei alguns anos aí com a educação do vinho, né? Trabalhei 8 anos com o Senac, a Escola de Gastronomia lá de João Pessoa, e pelo amor que eu tenho pelo vinho, eu decidi vir para São Paulo estudar um pouco mais. A gente sabe das limitações que a gente tem lá para cima, lá no Nordeste, e aqui é onde tudo acontece. Então eu vim a São Paulo para cursar enologia. Então o sommelier é geralmente do engarrafamento para frente. Isso. E o enólogo para trás. Essa dúvida é uma dúvida de vários, tá? Qual a diferença do sommelier pelo enólogo? Quais são as funções de cada um deles? Legal. Nós temos 3 termos que permeiam o universo dos vinhos. Sommelier. Certo. Sommelier ele é o profissional do serviço. Ele é do engarrafamento para frente. Então, avaliação do vinho depois de engarrafado, serviço no restaurante, né, abertura de rótulo, controle de temperatura, montagem de cartas. O enólogo é a parte do engarrafamento para trás. É quem vai estudar mais sobre o campo, é quem vai estudar mais sobre a vinificação em si, para que o produto chegue na garrafa. E existe um terceiro termo que circula no universo dos vinhos, que é o enófilo. O enófilo é aquele consumidor. Ele não tem curso de sommelier, ele não tem um curso de enologia, mas ele é apaixonado por vinhos e ele conhece e ele estuda por conta própria os vinhos. Tá? Então nós temos esses 3. No meu caso, eu só entro na parte do consumidor, né? Seria o enófilo. Consumidor. Mas estudar, eu sou consumidor. Mas é bacana porque às vezes as pessoas perguntam o que é o enólogo, o que é o sommelier, qual que é o nome agora? Porque isso aqui é nome, enófilo. Enófilo. Já vou anotar aqui porque isso aqui depois eu vou apropriar. Agora vamos lá, Jameson. Agora eu quero... O pessoal deve estar se perguntando, o que é a Miolo? Conta um pouquinho, brevemente, o que é a Miolo aqui no Brasil e no mundo todo, porque eu vi que é uma marca mundial. Conta um pouquinho pra gente aí o que é a Miolo, o grupo Miolo. Vou iniciar fazendo uma pergunta para vocês. Vocês têm ideia de quantos anos a Miolo tem trabalhando no vinho? No vinho, vou chutar aí uns 120. 120. E aí? Vou perguntar aqui aos nossos quantos? 126. Nossa! Acertou? Ele falou o número da Mega Sena. Parabéns. 126. Nós obrigado, estamos com 126 anos já de trabalho. Isso aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Trabalho para o vinho no Brasil. A nossa história começou lá em 1897. Então são mais de 100 anos, é mais de um século voltado a isso. Século. E foi quando veio o nosso patriarca, que é o senhor Giuseppe Miolo, um italiano da região do Vêneto. Ele veio, não sei se vocês sabem, mas a Itália estava quebrada.
e tinha muita promessa, né, de muita terra aqui no Brasil. E aí vieram vários navios, o senhor Giuseppe veio em um deles, e aqui ele estabeleceu residência ali em Bento Gonçalves, no Vale dos Vinhedos, adquirindo o primeiro lote de terras da família. O lote que era a numeração 43. O lote 43. Lote 43. Aí daqui a pouco o pessoal vai saber porque a gente deu risada agora. Tem o lote 43 e tem também o Giuseppe, né? Depois vocês vão saber o que é o Giuseppe e o lote 43. Mas resumindo, que a história é gigantesca, a Miolo no início, quando o senhor Giuseppe chega aqui, ela era voltada, a vocação da Miolo era o campo. Era mais um termo aí, viticultura. Viticultura é toda a parte do campo e vinicultura é toda a parte da cantina, de pegar a matéria-prima que é a uva e transformar no vinho ou no espumante. Hoje a Miolo é vitivinicultora. A gente trabalha com vitivinicultura, mas no início era só viticultura. Então o seu Giuseppe, mais algumas gerações que vieram na sequência dele, era plantio da uva, condução das videiras e no final do ciclo a gente vendia o fruto. Para quem? Para quem quisesse comprar. Só que aí quando a gente chega aí por volta de 1989, 34 anos atrás, não se teve uma demanda grande pelas uvas. Tá? Teve uma crise no setor. Quantos anos atrás? 34 anos. 34. E aí já na terceira geração da família Miolo, era o senhor Antônio, o senhor Daci e o senhor Paulo, eles decidiram aí, os filhos já estavam estudando enologia, né, o Adriano Miolo e o Fábio Miolo, decidiram iniciar as atividades como cantina. Poxa, a gente tem uva, está sobrando. Se a gente não vende e a gente não vai conseguir consumir, isso vai estragar. Então vamos vinificar. E a gente, em 90, a gente já lança o primeiro vinho do grupo, um Miolo Reserva Merlot. E aí o negócio deu super certo e de 34 anos para cá a gente cresceu exponencialmente. Como você falou, hoje a Miolo já manda vinho para 32 países. 32 países. Nós já temos mais de 500 premiações, entre elas nacionais e internacionais. Certificado, reconhecido em muitos países. E dentro do grupo, quantas marcas de vinhos vocês têm? Olha, é gigantesco o nosso portfólio, mas hoje a gente tem 4 grandes marcas, né? Que é a Miolo mesmo, que é a nossa vinícola lá em Bento, no Vale dos Vinhedos. Na campanha gaúcha, já na divisa com o Uruguai, nós temos mais 2 vinícolas, que é a Ceival e a Almaden. O Quinta da Ceival é feito lá, isso? E nós temos na Bahia a Terra Nova, que é a outra vinícola. E lógico, dentro dessas vinícolas a gente tem vários produtos sendo elaborados. A Almaden, para vocês terem ideia, é de 76, né? Era de um grupo californiano e a gente compra essa vinícola em 2009. Vende tudo que a gente tinha lá de vinho quando adquiriu a granel e entra a equipe de enologia e faz o novo desenho da Almaden, que é o que se tornou no que a Almaden é hoje. Eu acho interessante isso da Miolo porque se eles tivessem um pensamento mais egoísta, faria o seguinte: não, a partir de agora a gente comprou, não vai mais existir a Almaden, a gente rotula como Miolo. Mas é uma marca que tem história no país. E aí a gente resgatou essa marca. Show de bola. Agora eu quero conhecer um pouco de vinho. Vamos lá? Quero conhecer um pouco de vinho. Ensina pra gente como fazer uma degustação, porque tem todo aquele charme. Vocês vão fazer vamos comigo. Lá que você agora eu sou aluno e você é o professor. Vocês vão fazer comigo, vamos certo? Lá. Deixar aqui no celular. O que é que a gente vai ter hoje? A ideia é que a gente faça 6 rótulos. 2 brancos de início, um rosé ali na intermediário, 2 tintos e a gente vai finalizar com um branco que está ali guardadinho. Geralmente a gente na sequência faz branco, rosé e tinto. Só que isso quando a gente está falando de vinhos secos ou de vinhos suaves, todos suaves. Quando a gente tem um vinho que é suave numa bateria de vinhos secos, esse vinho vai para o final. Porque o dulçor da bebida vinho, ele vai tirar mais do do mais seco. Tipo café. Entendi. Então nós vamos começar aqui pelo seco. Vamos começar pelos secos, no final a gente faz o suave. Maravilha. Porque vocês gostam de café, né? Sim. Com açúcar ou sem açúcar? Eu sou mineiro. Eu sou sem açúcar. Eu gosto sem açúcar? Sem açúcar. Eu gosto de com açúcar. açúcar. Ainda não consegui chegar nesse patamar de sem açúcar. Mas você já tomou café com açúcar? Muito. Todo mundo, né? Eu tomei bastante também. Eu sou daquele, café da manhã com açúcar e no restante do dia eu tomo sem açúcar. Se tá errado eu não sei, mas não existe, né? não existe errado. Certo e errado também. Mas sabe o que é interessante? Porque eu tô falando do açúcar para que a gente tenha um entendimento melhor e os nossos amigos lá também tenham um entendimento melhor.
Nós preparamos o café com açúcar. Vamos partir do café com açúcar, certo? Certo. Colocamos o açúcar. Tem pessoas que vão colocar uma colherzinha. Tem pessoas que vão colocar 2 e tem pessoas que vai colocar o café dentro do pote de açúcar. Cada um de acordo com o adoçor que espera, certo? Aí você vai lá e tem uma fatia de bolo ou uma torta. Você provou o café, tá ótimo, mas você comeu a fatia de bolo ou da torta, aí voltou no café, parece que ele tá sem açúcar. Mas estava doce lá. Porque a doçura da comida puxou a doçura da bebida. Se a gente fizer um vinho que eu trouxe aí, que tá guardadinho ali. Tá guardado. No início, tá se a gente fizer no início, os vinhos que são secos vão se parecer muito mais secos, como se tivessem vai puxar um desequilibrados. pouco mais do amargor. Aham. Tranquilo? Então por isso a gente vai iniciar Vai começar com os vinhos secos. A gente vai iniciar com o vinho da nossa linha Almaden. Almaden, esse aí é o qual? Esse aqui é um Riesling. Deixa eu dar um close aqui na câmera, vamos lá. Almaden, esse aqui é o Almaden Riesling, dá uma olhada Isso. aqui, ó. É isso mesmo? Perfeitamente, Almaden Riesling. Lote 2021, é isso? Isso, a safra dele. Branco seco, lote 2021. Perfeito. E aí o que acontece? Safra 2021, na verdade. Né? E aí o que acontece? Poxa, Danilo, vinho branco, Riesling. Riesling é uma uva. Nós temos só Portugal, tem mais de 220. Sentiu? Senti. Isso aí a gente chama de intensidade aromática. Intensidade aromática a gente pode compreender como a força do aroma. Por exemplo, tem perfumes que a gente coloca. Pô, só isso? E as pessoas. Calma. Cara, sexta-feira. Tem perfumes, por exemplo, que a gente sente quando a pessoa passa do outro lado da rua, né? Isso é intensidade. É a força do aroma. Tem pessoas que. Tem perfumes que a gente precisa colocar um pouco mais, certo? Opa, não tenho certo e não tenho errado, mas eu vou fazer o seguinte. Só não pode fazer daquele jeito lá, né? Deixa eu pegar aqui e vou fazer assim. Não tem... Qual a dica agora? Qual que é a dica? Quando a gente vai avaliar um vinho, se diz que tem 3 critérios. Eu não gosto de falar que tem 3, eu digo que tem 4. Se fala sobre análise visual, na sequência, análise olfativa e análise gustativa. Mas do que adianta a gente fazer essas 3 análises e não concluir ao final? Então eu acho que a gente tem que ter esse quarto e concluir. A degustativa eu não sei, mas que tá bonito e tá cheiroso, né? Esse aí já passou. Então, você tem 3, quer dizer, eles falam mais de 3, que é o visual, certo? O olfativo e o gustativo. E eu falo que tem que ter a conclusão. Não adianta você falar essas 3 etapas e não concluir o final, tá? Sim. É isso no visual, é isso no olfativo e é isso no gustativo. Tá, e aí? Gostou ou não gostou? Essa é a avaliação final, né? No visual, vocês falam, nossa, os sommeliers são deuses do vinho, né? Acha que o cara é um cara de outro mundo. Mas, na verdade, pergunto para vocês, esse vinho é tinto? Não. Ele é o quê? Branco. Então, agora quando o sommelier fala, olha, esse aqui é um vinho branco. Aí o pessoal fala, nossa, ó, mas está na frente. Só que ele é um vinho branco e aqui ele já está indo para uma tonalidade já mais para um dourado. A coloração olha dele só, tá muito bonito. Tá vendo aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui para a câmera aqui, ó. Já está indo mais para um. Olha que coloração bonita. Para um dourado. Muito bonito. Isso, o que acontece? Quando a gente faz o processo de vinificação, os vinhos brancos no início eles são mais clarinhos. Conforme eles vão envelhecendo, eles vão ganhando cor. Eles saem de um amarelo palha e vão aí até Vai passando o tempo, vai ganhando, vai ficando mais intensa a cor. O branco, o tinto é o contrário. O tinto ele vai perdendo cor, ele vai perdendo pigmentação. Certo? Até aí, tranquilo? Aí eu fiquei numa dúvida agora. E o rosé, é isso? E o rosé, que eu vi ele ali. O rosé, vamos partir do pressuposto do branco. O rosé ele também vai ganhando cor, ele vai ficando mais escuro. Tá? Agora o tinto ele vai perdendo pigmentação. Já ouviram falar de, tem um vinho com tantos anos, um vinho de guarda, e ele estava com borra, com sedimento. Sim. É isso aí que ele vai decompondo essa pigmentação, a antocianina vai precipitando, e aí ele vai perdendo coloração e vai ficando mais atijolado. Mas ele vai ficando mais tanino com essa perda de cor? E com... Não, ele não... Isso aí já é decorrente da uva, o mais tanino não é decorrente da uva. E nem todo vinho ele é para ser consumido com muito tempo de guarda. Tem vinhos para o consumo mais jovem e vinhos que é para guarda. 43, quanto mais velho, melhor?
Sim. Ah. 43 ele é um vinho com Eu passagem por barrica, é que ele tá com, né? Eu tenho um 43 que já tá valendo 44 mil. Quem quiser comprar, eu vendo. Então, surgiu uma dúvida minha. Eu sei mais ou menos o que é, mas o pessoal de casa deve estar se perguntando, que você falou, ele é mais tanino. O que é isso? O que é tanino? Vamos lá. Muitas pessoas têm dificuldade em falar sobre tanino, mas é muito simples de entender. Para o pessoal de casa entender, eu vou pedir uma ajuda a vocês, depois a gente faz a avaliação dele completa. Certo. Coloca um pouco do vinho em boca. Pode colocar e já engolir. Direto, sem sentir o aroma, não. Já engole, para a gente entender um pouco do tanino. Para que eu pedi para vocês fazerem isso? É só para equilibrar o pH da nossa boca com o do vinho. Agora, vocês vão colocar o vinho em boca, vocês vão passar na lateral da língua, de um lado e do outro, aí vocês podem engolir, certo? Certo. E aí a gente vai conversar sobre o que aconteceu. Olhem para baixo agora. Abra a boca. Você fechou ligeiro. Por quê? Porque você ia babar, né? Sim. Percebi. Para não passar vergonha pro pessoal, você fechou a boca. Fazendo eu passar essa vergonha no primeiro. Mas, gente, faz uma dessa não. Por que a gente chega a babar, literalmente? É porque a acidez faz salivar, certo? Sim. O tanino é o oposto da acidez. O tanino é a secura. E a acidez é a salivação. Então esse não é tanino, já? Não, porque é um vinho branco e o vinho branco não tem por característica ter essa pegada mais tânica. O tanino ele parte ali dos compostos da própria casca e também de algumas sementes, mas a maioria vem da casca. É o que vai dar aquela secura realmente em boca, aquela travada. Mas a ideia é não ser tão agressivo, é que seja veludado. Então, a maioria dos taninos então vão ser tintos? A maioria? Ou maioria, não? A grande maioria. Vai ter um branco que vai ter um pouco de tanino, mas aí é por um processo mais diferente. Nesse caso aqui não. Então sempre que vocês pensarem em vinho branco, o esqueleto do vinho branco é a acidez, é o que vai trazer frescor. O vinho tinto, o vinho tinto é o tanino, que é o que vai trazer corpo, estrutura em boca e vai dar essa secura também. Realmente, você toma a branco, ele já refresca. Sim, agora, para fazer uma degustação, o que a gente precisa fazer? Quais são os macetes? Análise visual. Primeira coisa, a gente julga alguns critérios. Certo. Cor, qual é a cor dele? Branco. A tonalidade dele aqui está um dourado, né? Ou seja, a gente já sabe que não é um vinho do ano, ou não é um vinho do ano passado, ele é 2021, então ele já ganhou uma coloração, tá? Então ele é um vinho branco, a gente começa a construir, é um vinho branco, com reflexo ou tonalidade dourada, e estado é se ele está límpido ou turvo. Por exemplo, aqui a gente olha, ele está brilhante, né? Tá brilhante. Então, ó, aí é onde o sommelier entra, ó. Esse é um vinho branco. Agora você já fez a degustação, você está avaliando. Só o visual. Esse é um vinho branco de tonalidade dourada ou ouro e estado límpido. Ó como fica bonito. A gente só organizou a informação que a gente teve aqui. Mas tudo isso vocês poderiam já só em olhar já dá para saber, com outras palavras. Lógico. É que tem que gourmetizar, tem que falar, eu sou bichão no vinho. E quando a gente vai, aí beleza, até aqui passou. Passou? Não, tá legal, tá, não tem nenhum material, não tem nada em suspensão, não tá turvo. Pode acontecer de ter isso em um vinho e ele tá bom, tá? Mas aqui visual já passou, então vamos para a parte olfativa. A primeira coisa coloca no nariz. Não pode ser assim, tem que ser... Pode ser assim, pode colocar o nariz, isso não é feio, tá? Vai depender da intensidade aromática do vinho. Vinhos menos intensos, a gente vai precisar colocar o nariz na taça mesmo. Vinhos mais intensos... Isso aqui não foi necessário, porque só de você abrir a garrafa a gente já percebe. Aqui a Riesling, aqui a gente são duas cepas de Riesling, são duas uvas que recebem o nome de Riesling. Temos a Riesling Renana, que é uma Riesling que teve origem lá na Alemanha, a gente cultiva lá na campanha, e existe a Riesling Itálica também, que geralmente é muito utilizado para se fazer espumantes. Esse vinho é feito com essas duas variedades, né, para chegar nesse produto final. Mas quando a gente coloca no nariz, a primeira coisa tá limpo ou tá defeituoso? Se tá o aroma agradável, bacana, passou. Muito agradável. Tá limpo. Quando a gente abriu e já colocou em taça, já subiu o aroma, né? Sentiu. Uma preocupação que a gente tem que ter
Olha, tem um aroma estranho. Opa, então já é um indicativo que o vinho pode estar com algum problema. Ou através de oxidação, que é o contato com oxigênio, ou por contaminação no processo ou na garrafa. Por exemplo, se você pegar um vinho e colocar no nariz, você sentir o vinagre, não precisa nem colocar em boca. Porque no olfativo você já viu que tem alguma coisa errada. Alguns aromas que mostram defeitos em vinhos. Vinagre, papelão molhado, mofo, cachorro molhado. Então, assim, são alguns Mas aromas no vinho tem vinagre ou não? A grande questão do vinho é o processo natural da uva era se tornar vinagre. Então, o grande trabalho que a gente tem na cantina é para que não se torne vinagre. Maravilha. Porque o processo natural é que o vinho se torne vinagre. Só que para se tornar vinagre, tem que ter muito descuido ou tem que ter uma contaminação por uma bactéria que produz o vinagre, que é a cetobactéria. O vinagre é todo... Ó, agora, vou falar. O Edilson ele fala que ele é o enófilo. Edilson, cheira esse vinho aí, eu não sei se é a maneira correta de cheirar, né? Isso, mas é isso mesmo. Cheira esse vinho. Que notas você sente aí nesse vinho, Edilson? Fala pra mim. Ó. Você que é um enófilo. Enófilo? Que nota? É isso? Bom, eu vou falar assim, eu não sei se... Eu vejo que ele é um vinho frutado. Perfeito. Correto? É isso mesmo. Você tem um vinho frutado. Bom, é um vinho frutado, o que eu vou falar? Eu tô aprendendo agora, não tenho o que falar. Mas essa é a questão. Por exemplo, qual é a principal característica desse vinho? Aí é aí que a gente começa a entender. Qual é a proposta dele? É ser frutado. Mas eu cheirei aqui, eu tava, a minha memória olfativa tava lembrando, me lembrou um pouquinho o final de ano. E eu me corrija se eu estiver errado. Tem alguma coisa de castanha aí ou não? Ou é viagem da minha parte? Eu não pego aqui. Porque esse cheiro me remete final de ano. Tu tá tomando vinho no final do ano? Não, convida a gente, né? Não, mas o que acontece? Ele traz um toque, para você ter ideia, ele traz esse toque frutado, certo. Mas ele traz mais essa característica, ele traz um toque cítrico e traz um toque de fruta mais para caroço, como se fosse um pêssego, algo desse tipo. Só que essas frutas não estão frutas fresquinhas, é mais uma fruta já em compota. Agora você foi além, cara, eu nunca queria falar um negócio desse. Quem conhece, conhece, né? É que já é uma fruta tá mais doce, é como se tivesse o doce da fruta. Mas na safra dele, ele tava a fruta fresquinha. Isso é uma evolução do aroma. Tá explicado. Inclusive, algo que eu sinto agora também, ele tem um toque meio perfumado. E isso é um floral. Talvez seja aí quando você abriu, ele já expandiu. Isso aí era o que você ia falar, né? Mas aí ele não deixou você falar, pô. Agora, Danilo, esse aqui foi o Almaden Riesling. Certo. Produzido lá na campanha. Harmonização. Nós temos aqui, escolhe um desses insumos aí para você, assim como o Jamerson também. Aí eu quero saber quais são os vinhos que você acredita que harmoniza melhor. Presta aqui, por gentileza, Jamerson, o palito, por favor. Vamos lá, vou pegar aqui. Cada um tem a sua escolha. Tem aí gorgonzola da Quatá. Tá. Nós temos o queijo brie da Quatá também, com geleia de frutas vermelhas. Nós temos aqui o presunto parma. Vou no presunto parma da Cerati, que esse aqui, não tem igual. São frios finos. Completamente. O que é que a gente tem que pensar agora? Ó, vocês. Lembra que eu falei do frescor e da acidez? Né? A gente viu que salivou bastante, você ia babando, inclusive, né? Assim, fechou a boca ligeiro. E aí o que acontece? Ele é um vinho mais leve. Um vinho leve, fácil de tomar, refrescante e tem essa pegada da acidez. Certo. Então, quando a gente olha para cá, tem que pensar no seguinte, olha, eu preciso de algo que tenha intensidade semelhante. Que seja leve como o vinho é leve. Então tem que ser algo leve aqui. E que também não tem problema de ter gordura, porque a gente tem a acidez do vinho. Enquanto a gordura ela suja o nosso palato, a acidez vem e limpa o palato. Então isso aí dá uma harmonização bem, bem bacana. Maravilha. Então, pelo que você falou, tem que ir em algo mais leve. Então tem aqui a mortadela italiana. Eu já ia falar mortadela. Eu vou nela também. Então, bom. Mas aí eu vou dar uma regra para vocês, tá?
A galera diz que eu sou louco quando eu falo isso, mas existe uma regra para harmonização. E qual seria essa regra? Peraí, eu não pulei não, né? Eu já Não, cheguei. tá certinho. Mas não dá, sabe por Eu vou quê? fazer isso também. Então, Isso que eu sabe ia por quê? perguntar. Meu, são frios finos. Tanto o Cerati quanto o Quatá são produtos de qualidade. Sim. Então, perfeito. é uma pena ouvir e não comer. Então, desculpa. Não pode ficar à vontade. Antes de você falar, eu queria entender como é que funciona essa harmonização. Eu já tenho que comer e já tomar o vinho ou não? Aham. Não precisa ser na mesma hora. A gente faz o seguinte. Uma coisa é a gente já provou o vinho, certo? Certo. A gente já sabe qual é o sabor do vinho e a intensidade de boca. Segundo passo é provar. Como a gente está aqui com frios finos, está muito fácil hoje. Porque, cara, a gente está com coisa de qualidade. Isso Então aqui é é fácil qualidade. fazer a harmonização. Verdade seja dita. Difícil é você fazer a harmonização quando você não tem produto de qualidade. Mas com produto de qualidade, o que a gente colocar aqui vai casar combinar. bem. Mas indo pela técnica, eu vou te falar para vocês a primeira regra que eu sempre digo, e eu falava muito isso quando eu dava meus cursos lá no Senac. Primeira regra da harmonização. Gravem aí. Ó, primeira regra, tá? Gravem aí. Anota aí. Já tô com a minha primeira caneta aqui, regra. ó. Pode falar. Gravem isso, não esqueçam disso. Não sejam condicionados pelas regras. Gravou isso daí? Não sejam Condicionados pelas regras. minha regra. Mas sabe por quê? Porque preferências pessoais importam. E todas as pessoas são diferentes. Sim, Você prefere o café com açúcar? sim. Você prefere sem. E quem é que está certo? Preferências pessoais importam. Importam. Para você o melhor vai ser com açúcar. Não, eu Para tô você certo, o melhor vai porque ser... esse rapaz coloca de açúcar no café, é brincadeira. Eu acho que nesse aí eu acho que eu tô certo. E aí, o que é interessante é, se preferências pessoais importam, a gente dá um direcionamento de harmonização. Mas nada impede que a pessoa fale, olha, mas eu prefiro do meu jeito. E tá tudo bem. E não é o certo, né? Não há, tá tudo Pra bem. aquela pessoa é o certo. Para aquela pessoa Pra aquela é o certo. Mas aí a gente está aqui para dar algumas dicas, alguns caminhos. Então, pensando na leveza do vinho, a gente pensa também na leveza do que a gente vai degustar. Porque se a gente pegar algo muito mais intenso, a gente só vai ter a iguaria, só a comida. E ela vai dominar o paladar e a gente não sente mais o vinho. Da mesma forma, se a gente pega um vinho com muita estrutura e come algo muito mais leve, só vai ter vinho e não vai ter a comida. E a ideia da harmonização é uma conta louca. Quanto é que dá 1 mais 1? 2. Mas na harmonização tem que dar 3. Acredita? Como é que funciona essa conta, então? Porque o vinho só é uma coisa. A comida só é outra coisa. Mas quando a gente junta os dois, tem que dar um outro elemento. Tem que dar, entendi. Então a gente cria como se fosse uma outra percepção. E é uma outra experiência. É verdade. Então a gente degusta o vinho, depois a gente come, a gente vai fazer a mortadela. A mortadela. Isso, mortadela. Depois a Italiana. gente faz ela e vai sentir o sabor dela. Ó, legal. E depois a gente volta no vinho. Aí vê como é que Que o vinho foi- E se na comporta. sequência eu não eu já quero ver algo mais parrudo também, que eu quero ver qual Eu- desses aqui, porque eu eu vou não me pegar e aguentei degustar gorgonzola. E já fiz isso. Eu vou degustar gorgonzola, que acredito eu que é um queijo, como tem um mofo, é um queijo mais denso, mais pesado, e aí você vai me falar, Edilson, na gorgonzola vocês vão indicar pra gente quais são os vinhos que combinam com esse tipo de queijo mais pesado. Delícia. Bom, né? A mortadela da Cerati, amigo, eu vou te falar, é italiana, né? É É diferente. italiana, né, produção? É italiana? Ah, isso aí. Ó, mortadela italiana e o presunto. Não vou nem falar o presunto, eu vou. Salame, cara. Come o salame deles pra você ver. Eu gosto desse aqui, ó. É Copa, né? Copa. Copa é sensacional. Copa, É salame, e é o salame hamburguês, tá? Eu Esse é o gosto salame hamburguês. desse. Então, Esse aqui. Fica à vontade. Esse fica à aqui eu também vontade. gosto muito. E Esse esse e também, esse aqui e também. esse aqui. É bem. Não tem nenhum que Mas você sabe- fala, sabe eu o- gosto pouco. Lógico. E Ó. sabe o que é interessante? Quando a gente volta, por exemplo, nós tomamos o vinho, nós Vou pegar uma gorgonzola pegamos aqui. a nossa iguaria e quando a gente come e volta no vinho, ele fica muito mais frutado e muito mais fácil de É ser verdade. consumido. Ele não se parece, para quem não gosta do vinho seco, ele não vai se parecer
tão seco. Não Né? Ele fica pareceu. muito mais fácil, ele fica mais frutado. Só tô antecipando meu paladar para pegar um. Vou pegar o Gorgonzola agora. Nossa, muito bom, hein? Deu para entender qual é a característica do Riesling? Sim. Mais deu. frutado, traz um toque floral, mas esse vinho é leveza, é dia a dia. Esse vinho aqui é ideal para dia a dia. E quem gosta de, por exemplo, cozinhar, utilizar o Riesling Quem gosta de aí, cozinhar, utilizar, essa pessoa não sou eu. utilizar para fazer o risoto aí fica bem bacana. Esse aqui quando eu tava fazendo fundi, tinha lá escrito que precisava de um pouco de vinho seco. Eu optei por esse aqui. Ótimo. Ó, Porque você vai agregar acidez ao tua preparação. E Pra tava você ver, sensacional. eu degustei o Gorgonzola da Quatá, tirou um pouco a identidade do vinho. Aham, Ele lógico. some um pouco, é aquilo que você disse. Porque já não tem a mesma força. Tem muito sabor, é muito intenso. Traz muita gordura e o vinho vai sumir. No caso desse Completamente. vinho, ele vai sumir. E agora, o que você diz aí pra gente? Qual o vinho aí que você indica aí pra comer aí o Gorgonzola? Gostaram do vinho? Sensacional. Não é? Então, característica do vinho, leveza e frescor. Leveza e Certo. frescor. Vocês querem fazer mais um branco? Isso aqui, mano, dá tempo de fazer É. o branco e o tinto? João, vamos fazer o branco e o tinto, vamos. Você falou, a gente faz. Vamos fazer mais um branco para vocês entenderem a diferença e o pessoal de casa também, que dá a diferença de vinho branco para vinho branco. Tá? A gente degustou um Riesling e agora a gente vai degustar um Sauvignon Blanc. Qual que é o nome aí? Sauvignon Blanc. Sauvignon O nome Blanc. do vinho é Seival Chique. Ah, o... e a uva é Sauvignon Blanc. A Sauvignon Blanc é uma uva que Sauvignon Blanc. ela a origem dela é lá de Bordeaux, na França, e a gente está fazendo um trabalho muito bacana com ela aqui no Brasil. Esse aqui vem lá da região da Campanha. Safra né? 2022. 2022. Ó, pode ver que até a cor dele tá mais clarinha, né? Que esse aqui é 2021, já Aham. puxou um pouco mais. E já tiveram dificuldade em abrir um vinho como esse aqui? Não, é desse não. Desse não, né? Eu tive dificuldade quando é de rolha. Porque, Particularmente eu não sei. porque o que acontece? O segredo de abrir um vinho como esse aqui é não segurar a tampa. Você segura aqui a cápsula e gira a garrafa. Olha só! Por que isso? Se a gente ficar tentando abrir a tampa, não Não vai. vai. E se a gente forçar muito, vai girar a peça toda. E quando gira a peça toda, não quebra o lacre. Então, para abrir, você tem que pegar a parte de baixo e E gira a sua garrafa. gira. Tá Aham. vendo aí, ó? É Anotou? muito- Pra não anotei. passar vergonha depois. Ô, Edilson, abre aí o vinho pra mim, por favor. Fih. Vamos provar o Sauvignon Blanc agora. As características nós vamos provar. Aham, agora... E falar, ou não, você vai falar antes. Não, agora vamos brincar, né? Agora vamos brincar. Agora vocês Chegou a estão hora boa. experts. Experts em degustação. O James, ó, deixa eu falar uma coisa pra você. O James não gostava de vinho seco. Aham. Ah, vou tomar um vinho seco, eu vou contar uma história. Nós estávamos numa feira de evento, né? Não vou falar o stand que nós estávamos. Aí tava tomando Obrigado. vinho seco, eu e um colega, ex-colega de trabalho. Aham. Aí a gente tava tomando vinho, todo esse processo, meu, show de bola, muito bom. Aí ele, vou tomar também. Na hora que ele colocou aqui, ele quase deu uma babada igual essa daí. Que isso, pelo amor de Deus. E aí o pessoal fala, né, o vinho é muito bom. Hoje, depois de tanto tomar vinho, qual o teu feedback, qual a tua perspectiva para vinho? Cara, quando eu não bebia vinho seco, eu preferia comer ele harmonizado. Que Aham. aí o que você falou, tirava um pouco daquele... Aham. Eu colocava açúcar. Colocava açúcar. Já teve gente que já falou isso pra mim. Coloca açúcar. Eu falei, não. Já teve, não. Tem gente que ainda faz Aham. isso. Sério? Pô, Caramba, isso aí isso de fato estraga o vinho, né? Ou não? Ou não tem uma maneira correta nesse caso Não, também? tem sim. No caso, esse vinho, se o vinho ele foi feito para ser seco, por exemplo, vamos pensar no vinho. Vamos pensar no Sauvignon Blanc. O enólogo teve todo o trabalho Todo para o que trabalho. o vinho fique seco. E aí você coloca o açúcar, você vai desequilibrar o vinho. pra não falar que vai Não, Ó. mas eu prefiro o vinho mais docinho, então compra o vinho já suave, né, que é o ideal. Ó, esse vinho aqui, eu vou falar, ele tem quase as mesmas características que o Isso que eu outro, ia só falar. que É mais- ele é mais leve. Mais leve. Você sente ele menos frutado, você sente menos aí a parte, vamos colocar você não sente tanto o aroma que tinha o outro. Também parece que Aham. não sente tanto o gosto da fruta. De fato, a uva. Eu vou chegar ainda no... A Sauvignon Blanc ela é uma uva que ela tem uma intensidade aromática
e ela tem uma acidez bem presente, né? Mais ácido. Ela aqui ela tá trazendo Principalmente uma... na região do canto da boca pega um pouco. Quer dizer que se ele fazer aquele mesmo teste, dessa vez ele não vai babar, ele vai... Não, aí vai ter que sair com rodo. Faz esse teste não. Não, melhor não. Realmente, ele é bem mais leve, só que ele é o amargor, ele é um pouco... Amargor? Mais seco, né? Mais seco. Ele pega mais assim, sabe? Aham. O que acontece? Característica da Sauvignon Blanc é intensidade e essa refrescância através da acidez. A Sauvignon Blanc, ela se adapta bem a climas quentes e a climas frios. Aqui a gente está na campanha gaúcha, lá é plano, né? É planície, e aí a gente... Lá tem, quando faz calor, realmente faz calor. Mas quando é frio, faz frio. E a videira, tirando o Vale do São Francisco, ela gosta de climas temperados. Vale né? do São Francisco é na Bahia, certo? Da Bahia, aham. A videira, ela gosta de climas temperados. Então, quando essa Sauvignon Blanc ela está num local mais frio, ela dá um perfil aromático, que é mais verde, aromas mais verdes, como pera verde e uma característica que é pimentão verde. Tem pessoas que não gostam. Não vou nem falar porque eu não Tem gosto. pessoas que não gostam disso aí, desse perfil aromático, mas acontece, é da uva, tá? Quando essa uva está num local mais quente, que pega as horas de sol necessárias, durante toda a fase da maturação, ela degrada um pouco essa substância, que é a pirazina, que dá esse aroma do pimentão, e vai mais para um aspargo, e já dá uma fruta mais tropical que vai para o lado do maracujá. Então é a mesma uva em climas diferentes, da perfis aromáticos diferentes. Como vocês viram, é um vinho mais clarinho em cor, com menos intensidade em relação àquele. Aqui é um amarelo palha, ainda tem um reflexo esverdeado. Uma dúvida, ele é uma safra 2022 e o anterior uma safra 2021. Se ele ficar mais ou menos esse ano de diferença, ele tem uma tonalidade parecida? Ou não? Pode acontecer, uva... pode acontecer ou não, mas fatores que influenciam para que o vinho tenha essa evolução, né, essa oxidação. Temperatura, se tiver uma falha de vedação. O vinho ele é muito chato com algumas coisas. Ele não gosta de ruídos e vibrações, ele não gosta de oscilações de temperatura. E aí tem um dos grandes erros. Onde é que as pessoas gostam de colocar as adegas nas casas? Na sala? Na sala. Lá em casa é na sala. Se for climatizada. Mas tem muita gente que coloca na cozinha. Aquela colmeia. É isso mesmo. E coloca as garrafinhas, certo? E a cozinha é o pior lugar para isso, porque sofre alteração do clima, né? Exatamente. Eu espero que os achando que não você fiquem com raiva. também Não, eu tô aprendendo agora. Tá aprendendo? Eu tô aprendendo agora. Mas não tem problema você ter, né? A gente chama de colmeia, né? Que é onde tem aqueles... Aquelas que... E não tem problema, desde que esse vinho seja para um consumo... Alô? Tira os vinhos que tem na colmeia aí da cozinha, por favor, que depois dessa daqui... Mas o que é interessante se for para um consumo rápido, eu digo, comprei, eu vou consumir em 1-2 meses, não tem problema. Mas vinho para guarda, que você vai comprar, como o lote 43 que ele falou, e vai passar um tempo lá... Ele tá à venda, calma. Se você colocar lá e vão se passar vários anos, ele vai estragar. Vai envelhecer muito mais rápido, vai ser exponencial. Eu tenho uma dúvida, que você No falou meu caso, vinho não para está na guarda. cozinha, ainda bem. Você falou vinho para guarda. Tem vinhos que tem que ser consumido em curto prazo e vinhos que tem que ser guardado a longo, porque o pessoal fala, quanto mais velho o vinho, melhor fica. Como é que funciona isso? Hoje a gente vai desmistificar isso aí, porque 1º de abril Já passou. foi segunda, né? Esses dias aí, então... Mas ser mentiroso que é o ano inteiro. Mas é um mito que permeia o mundo dos vinhos. Todo vinho é para guarda? Não. Tem vinhos que o melhor e o auge dele é consumi-los próximo à safra. Por quê? Por características de frescor, de fruta. No Brasil, os vinhos que é para um consumo muito mais rápido, eles são vedados com a tampa de rosca ou scrub cap. Por que isso? Porque essa vedação ela é muito mais efetiva que a de rolha. Esse é de rolha. Então, se eu quero preservar mais as características do vinho,
Quanto menos oxigênio entrar nele, melhor. Porque o grande vilão do vinho, nesse caso, vai ser o oxigênio, que vai oxidar ele. Então, aqui eu vou preservar mais. Ah, Danilo, mas você está dizendo que esses vinhos que estão com a tampa de rosca ou a scrub cap é para um consumo mais rápido? Sim. Quanto mais próximo à safra, melhores eles estão. Sim. Agora, e o vinho com a rolha? Se vocês observarem aqui, ó, tem 2 furinhos, não tem? Sim. Tem 2 furinhos na cápsula. Sim. E a entrada de oxigênio? Vai ter uma microoxigenação aqui. Através da rolha vai ter microoxigenação. Aí ele vai sofrendo essa pequena alteração conforme o tempo. Agora, vinhos de qualidade, assim como o Amiolo, tem que ter esses 2 furos. O que se não tem, é porque alguma coisa está errada ou não? Isso varia de indústria? Não varia. Tem cápsulas que tem 3 furinhos, tem cápsulas que não tem nenhum. Só que hoje o consumidor é muito preconceituoso ainda aqui no Brasil. Ah, vinho com rosca eu não quero, não presta. Não, a gente precisa entender qual é o perfil. É para um consumo mais rápido. Se eu coloco uma rolha nesses vinhos, vamos pensar, Miolo tem 126 anos. A gente já exporta para 32 países. Será que a gente não podia colocar rolha nesses outros vinhos? Mas aí não ia... Só que eles iam... entrar oxigênio, iria mudar. Exatamente, muito mais rápido. Então... Daqui uns dias você tá... eu tô aprendendo, cara. E aí o que acontece? Nesse caso aqui, a gente tem um Syrah, já tem uma passagem por barrica, já tem uma certa estrutura, e ele vai se beneficiar com essa microoxigenação. Lógico, no início ele vai ter um perfil mais frutado, e depois esse frutado vai passar para uma fruta mais já pacificada. Um fruto mais seco. Que é aquela uva passa, assim. Isso, uma ameixa já seca, enfim. Essa é a grande ideia. Então a gente precisa entender qual é o vinho que é propício para se guardar e qual é o vinho que não. Só que todo vinho já está pronto para consumo quando sai. Hoje, pela tecnologia, já está pronto. Lógico que alguns vão se beneficiar com o envelhecimento. Aí você falando, surgiu mais uma dúvida. Eu tô cheio de dúvidas aqui, porque eu tô aprendendo bastante aqui. Que aí você estava falando, surgiu mais uma dúvida. Esse vinho que é para guarda, ele tem um certo tempo ele pode ficar até, vamos supor, 5 anos guardado ou não? Passou disso, não presta mais? Então, tem algumas uvas e processos de vinificação da enologia que dão a base de quanto tempo esse vinho pode estar guardado. Por exemplo, da nossa linha reserva, eu já consumi vinhos com 5 e 6 anos que estavam em perfeitas condições. Agora, lógico, estava acondicionado sem oscilação de temperatura, sem exposição à luz direta, que o vinho também não gosta disso, sem estar num lugar com muito ruído ou vibração. Onde é que acontece muito isso? Geladeira tem ruído e vibração, e tem a luz que a gente fica abrindo e tem a troca de temperatura. Então não é o melhor local para colocar o vinho para guarda. Ou também não é legal pegar, eu já vi muito isso, principalmente lá no Nordeste, as pessoas pegam um vinho e colocam no rack. Pá! Era a minha próxima pergunta. Peraí, o vinho ele tem que adormecer ou ficar em pé? E aí tem umas circunstâncias que você vai falar pra gente. Legal. O do rack, o problema é que geralmente você tem um sistema de som ou tem uma TV que está lá. Então tem muita trepidação, né? O vinho ele tá sendo muito agitado. O vinho é chato, hein? Mas o vinho é nojento. Vinho é chato. Tem que ser do jeito dele. Vinho é aquele vizinho chato, que não pode fazer barulho. Não pode fazer barulho, não pode ter oscilação de temperatura. Isso, mas isso é só para guarda. Se você for guardar ele, para deixar ele muito tempo. Conforme você vai colocando numa condição que não é ideal para ele, que é hostil para ele, ele vai perdendo o seu tempo de vida. Você perguntou se o melhor é guardar deitado ou em pé. Isso. Depende. Ele tem tampa de rosca ou ele tem rolha. Se é rosca, não tem problema. Você pode guardar em pé ou deitado do jeito que você quiser. Agora, se for com a rolha, o ideal é você guardar ele deitado. Por quê? Porque essa peça aqui é madeira, né? A casca de uma árvore, que é a cortiça. Né? Vai ressecar. Ele tá sabendo, hein? Eu tô achando que você também é sommelier. Isso aí eu vou falar porque o Edilson me explicou essa semana, aí não tem como esquecer. Não levanta a moral. O Edilson me explicou essa semana. É que vai ressecar. E quando resseca, na abertura, isso é para guarda, né? Você vai deixar vários anos lá. Quando você vai fazer a abertura dele, vai começar a soltar aqueles pedacinhos de rolha. Aí você fala, o vinho tá estragado, mas você não sabe que foi a rolha que deteriorou. Exatamente. Quando você deita, como vai ter o contato do vinho com a rolha, ela vai também expandir e vai
impossibilitar uma grande entrada de oxigênio. A microoxigenação fica melhor. E é por isso que eu vi alguns vídeos que quando o pessoal abre um vinho, tem meio que uma peneira, não sei se é uma peneira, é por conta disso ou não? Tem uma jarra que a gente chama de decanter. Decanter? Tem de vidro, mas geralmente no serviço se usa de cristal. E tem um utensíliozinho que parece uma peneirinha, mas aquilo a gente chama de aerador. Aerador. Uhum. Quando a gente pega um vinho que passou muito tempo em contato com fechado na garrafa e com pouco contato com oxigênio, ele vai estar fechado. Então, quando ele começa a abrir a garrafa, quanto mais ele oxigenar, mais aroma ele vai liberar, certo? Certo. O vilão também ajuda o vinho. Uhum. Entende? Por que a gente gira a taça? Para incorporar oxigênio e liberar mais aroma. Exato. Então, quando a gente usa aquele, parece uma peneirinha, aquilo é um aerador. É para ter um maior contato da bebida com o oxigênio e a gente ter uma percepção melhor da parte aromática. Às vezes as pessoas já mudou aqui. Usam ela para já colocar na taça ou usam ela para passar para uma jarra decanter que nem precisa, ou passa o vinho direto para o decanter, porque a jarra ela tá só com oxigênio, certo? Porque o decanter é justamente para isso, né? Você pode usar o decanter para airar o vinho, que está cheio de oxigênio. Então, quando você coloca a bebida lá, ela vai incorporar mais oxigênio. Ele me perguntou e eu falei, eu acho que o decanter eu aprendi na Miolo. Ou você usa o decanter para decantação. São dois processos diferentes. A decantação é quando você já tem um vinho de guarda e ele já tem sedimento. Já tem borra nele. Então você deixa a garrafa em pé umas horinhas antes e aí toda a borra vai descer e vai ficar o sedimento na garrafa. Tem todo o ritual, né? E o profissional do vinho no restaurante, ele vai acender uma vela, vai pegar a jarra decanter e com o auxílio da vela ele vai passar a bebida para o decanter. Quando ele vê que o sedimento está chegando aqui no próximo ao gargalo, ele interrompe. Não faz mal algum, porque aquilo é pigmento, partícula de pigmento, né? Por isso que o vinho vai perdendo cor. Só que visualmente muitas pessoas não gostam. E aí ele evita, fica 2 dedinhos na garrafa e as pessoas consomem o que estão lá são aquelas pessoas mais exigentes que não querem justamente os resíduos que... Às vezes coloca a garrafa toda, tá tomando a garrafa e serve todo mundo, você viu a garrafa toda e geralmente a última tacinha lá tem um pouco de sedimento. Não tem problema algum, aquilo não faz mal. Você é esse exigente ou você vai com... Eu nem estava sabendo disso. Tá, mas você deixaria 2 dedos de vinho ou você deixa tudo? Eu vou falar do jeito que ele falou, deixaria os 2 dedos de vinhos ali. Faz mal? Não faz mal. Eu não deixo nenhum. Eu já tive não faz mal. Quem tomou não morreu. Morreu? Não, então pronto. Eu tive já em um restaurante. Tá caro. Eu tive um restaurante que ao final da noite a gente tomou um vinho com um pouco mais de idade. E aí o garçom fez o serviço todo lá, né? E aí as pessoas falaram, mas já acabou? Eu falei, ainda tem aqueles 2 dedinhos, 3 dedinhos lá. Tem um chorinho. Tem, então traz pra gente tomar, não tem problema. Você tomou? Lógico. Aí tá sorrindo, cara. Vai deixar 2 dedos de vinho pra quê? É mais questões estéticas, né? Mais visual. E agora? Tranquilo? Agora, vamos lá. Tem mais 3 copos aqui. Agora eu quero saber pra qual nós vamos. Vamos de 2 vinhos... Vamos partir para um tinto já? Bora. Maravilha, vamos embora. A gente faz mais rápido, 2 tintos, um de scrub cap. Certo. Como? Scrub cap de rosca. Scrub cap. E a gente já faz, eu vou deixar inclusive esse aqui aberto também, porque a gente vai entender qual é a diferença dos 2 vinhos. Ok. Maravilha. Bom? Esse aqui, é o Miolo Seleção, ele quando a gente coloca a seleção nos rótulos, é a seleção de 2 uvas. É um corte, blend ou assemblagem. Um blend, né? Que é uma mistura. É que corte se utiliza em Portugal, blend nos Estados Unidos e assemblagem na França. Mas é a mesma coisa. E aqui é Cabernet Sauvignon com Merlot. É a Cabernet Sauvignon com a Merlot. São 2 uvas distintas, certo? E aí o que é interessante desse vinho é que a gente tem ele em garrafa e tem ele na bag-in-box também. Né? A bag-in-box é a caixinha, né? O vinho em caixa. E muitas pessoas perguntam, mas e presta? Eu falo, olha, a bag-in-box é uma embalagem alternativa. Então, o produto que está na garrafa é o mesmo que vai estar lá na bag-in-box.
Só que a grande diferença é que na garrafa a gente abriu, o ideal é consumir no mesmo dia e no outro dia, para quem já conhece de vinho, já vê que ele deu uma diferenciada, né? Porque quanto mais a gente bebe, mais oxigênio vai entrando na garrafa, certo? Certo. Então, se a gente toma metade da garrafa, mais oxigênio vai entrar, porque vai você entrar. está dando espaço. E lembra que eu falei que esse também é o vilão? Então ele vai perder aquele frescor. Esse aqui é produzido em campanha. Lá na campanha, perfeitamente. Safra 2021. Ali, então, tá num pezinho no Uruguai e no Brasil. Pertinho. E aí, qual é a grande diferença aqui Esse aqui é bem mais... dele para uma bag-in-box, que é na caixinha? A caixinha vem com a torneirinha, que é valvulada, e só sai a bebida e não entra o oxigênio lá, que o vinho tá a vácuo dentro. Tá a vácuo. Então, já que não tem entrada do oxigênio lá, ela dura 40 dias. E uma caixinha de 3 litros, para você ter ideia, que é 4 garrafas. Isso aí é bom para esses restaurantes que tem bastante self-service. Inclusive para vender o serviço em em geral taça é utiliza incrível. bastante, né? Lá em casa eu não tenho... Hoje eu não tenho mais a bag, né? Você tomou tudo? Então, é que eu comprava a bag e eu pensava o seguinte, olha, com a bag eu vou passar um mês com ela, né? Que eu tenho o hábito de chegar em casa e tomar uma taça de vinho. Só que é muito prático. Então eu comecei a não tomar só uma taça. Eu já chegava, já colocava uma taça, vou desestressar. Sentava no sofá, vou tirar o meu sapato, aí ia tomar um banho. Pô, vou tomar mais uma tacinha, né? Aí eu vou jantar, tomo mais uma tacinha. E aí Já a bag que a torneira, é muito fácil. muito E aí a bag que era para durar mais tempo comigo durou uns 8, 9, 10 dias. Enquanto vocês falavam aí, eu já harmonizei. O que você harmonizou E eu fiz o agora teste. com o quê? Eu fiz o teste que vocês falavam aqui, eu abri a boca assim, ó, e não salivou. Você harmonizou com qual produto dessa vez? Com Copa. É Copa? Copa? Isso, Produção, Copa é Copa da mesmo? Cerati, Copa. Que ele tem um gosto mais apurado, já como o vinho ele é um pouquinho mais encorpado do que o branco. E cara, foi sensacional. Olha lá, ele fazendo o teste também, ó. É lógico. Delícia. Os dois, né? O vinho, Você degustou o quê? O Copa também? E agora tem um elemento que me chamou a atenção, que é o que vai harmonizar bem o vinho. Eu vou no salame. Salame? Eu vou no salame. Não sei se é o correto, tá? Mas é aquilo que você falou. Não tem certo, não tem errado. Eu vou aqui. Vamos lá também. Salame hamburguês, tá? Esse é o salame hamburguês. Com a Copa ficou incrível, né? E tem algo também que a gente tem que levar em consideração na harmonização. O elemento sal, ele deixa o vinho se parecer muito mais redondo. Ele potencializa as características do vinho. Então, sal? O elemento sal, né? Enquanto eu falei que o dulçor, lembra lá do café? Sim. Desequilibra o vinho, você tem que ter cuidado com o que vai harmonizar. O sal é o contrário. Ele ajuda e potencializa o vinho. Por que eu falo isso? Porque quando a gente, lógico, tudo que tem aqui, tirando a geleia, tem o sal presente, o elemento sal, tá? Então, por isso que é muito fácil a gente harmonizar com tudo. Se fossem sobremesas aqui, a gente teria muito mais dificuldade para harmonizar. Seria com outros vinhos, né? Com vinhos suaves. Exato, é isso aí. Não, ele estudou, não tem condições. Não, pior que eu não estudei. Se ele for na Miolo, então, ele vai tomar a sua vaga, hein? Não tem problema. Não tem problema, vai tomar a sua vaga. Calma, viu? Aí tem que caminhar muito, hein? Então, o ideal também é você ver se é assim que funciona. Você degusta o vinho, depois você vai até o alimento, para depois você voltar no vinho, é isso? Porque Perfeito. se você fazer o processo ao contrário e ir direto no alimento depois do vinho, você mata completamente o que o vinho quer te proporcionar. Não teria problema. Não teria Se problema. você primeiro comer e depois tomar o vinho. Mas por que a gente faz isso? É para entender, poxa, será que o vinho já está legal? O vinho está bom. Agora eu vou comer. Geralmente, o vilão para o consumidor final é a bebida. Porque, por exemplo, legal, estou olhando aqui que é da Cerati, que tem os queijos da Aquatá. O pessoal já sabe que tem qualidade, já conhece. Então, é muito mais a comida a vilã do negócio do que o próprio vinho. Por quê? Já sabe, já consome, já tem o hábito de consumir. Então já sabe o elemento, o sabor, a intensidade.
Só que a harmonização de forma errada vai dar uma percepção que não é legal. Mas ele não vai culpar a comida, que já é o hábito que ele tem. Ele vai dizer, pô, a bebida não é legal. Entende? Então, o que é que a gente faz? Prova o vinho. Ah, legal, é isso aqui é o vinho. Vai no alimento e depois volta na bebida para ver se ela está se comportando como deveria se comportar. Ou melhorou ou não ficou legal. O que é legal aqui, a gente tem um... O vinho salva, tá vendo? Tem que molhar as palavras. Acho que eu engoli um mosquito. Como que é o resíduo do vinho? Não é porque... Porque esse aqui é novo. Porque não é... Primeiro que é novo e segundo que não chegou nos 2 últimos dedos ainda. É nada, sabe o que ele tá fazendo? Ele tá se antecipando e tomando vinho. Voltou? Tá voltando aí. Tá voltando. Mais uma tacinha. Ah, então... Olha. Eu vou fazer a mesma coisa. Eu acho que mais uma tacinha? Não, tá bom. Mas olha só, como a gente estava falando, acontece. Tem um elemento ali que me chamou a atenção, eu não sei se vocês perceberam. Além da intensidade de sabor... No copa ou no salame? No salame. Ele traz um elemento de picância. Sim. Realmente. E aí a gente tem que ter um cuidado na harmonização. Porque a picância no alimento ela vai ressaltar a graduação alcoólica do vinho. E a graduação alcoólica do vinho, quando você volta no alimento, ressalta a picância. Então o ideal para isso é pegar vinhos que tenham uma graduação alcoólica mais ou média ou mais baixa. Você pega um vinho muito mais alcoólico, 14%, aí ele vai se parecer 15, 16, enfim. Isso no caso do salame, que ele tem um pouco mais de picância. Esse aqui é um pouco menos, né? Ele tem 12,5, tá ali na graduação comum do vinho, né? Não chega a ser uma graduação alcoólica alta, mas se a gente pega um vinho de 14% ou 14,5%, a gente come o salaminho e vai falar, nossa, que delícia, né? Quando for no vinho, vai estar desequilibrado, porque vai se parecer muito mais alcoólico. E o que é que a gente fala? Não gostei do vinho. E o vinho, o teor alcoólico, vou pegar mais umas taças ele aqui, vai viu? até quando? O teor alcoólico do vinho, ele vai até quando? Nossa, ele pode ter até 22, 23%, mas para chegar nesse nível de graduação alcoólica, para chegar nesse nível ele tem que ter um processo que a gente chama de fortificação. Que é a adição de álcool vínico no vinho, né? Como o vinho do Porto, como tem um vinho muito famoso na Espanha que se chama Jerez, que é um vinho fortificado. Jerez? Aham. É de uma região ao sul da França. Da França não, da Espanha. Como é que funciona? Geralmente a levedura, que é o micro-organismo que vai consumir o açúcar e metabolizar ele, e esse açúcar vai se transformar no álcool que está no vinho e no gás também. Para um vinho como esse, o gás a gente descarta, mas fica a molécula do álcool. Ela vai trabalhar aí até 15%, um pouco mais que 15% já é hostil para ela. Já é hostil. Já fica um ambiente tóxico para a levedura. Então, para a gente ter vinhos mais alcoólicos, o ideal é fazer a fortificação. Mas isso é um outro estilo de vinho. Entendi. No caso dos vinhos que a gente chama de vinhos tranquilos, que não tem essa adição do álcool vínico para ele ser fortificado e não tem a presença do gás. Todos esses aqui são vinhos tranquilos? São vinhos tranquilos. A grande diferença vai ser o vinho fortificado, que tem a adição do álcool vínico, ou o vinho espumante, que tem a presença significativa do dióxido de carbono. No caso desses aqui, são tranquilos. Então, quando é uma super safra, uma safra muito boa, a gente consegue aí ter vinhos com 15,5% de álcool, mas que isso já é... Já o fortificado, né? Ou não? Não chega a ser porque você não colocou o álcool Entendi. vínico, né? O destilado do próprio vinho. Colocou o destilado, já sai de vinho tranquilo e vai para um fortificado, né? Mas tem que ser a aguardente vínica para fazer isso. Maravilha. Ó, e aqui você vai fazer uma coisa agora que eu quero que você meio que faça um tutorial para quem tá em casa. Porque eu falo por mim, eu não sei abrir vinho de rolha com isso aqui. Aí eu quero que você explique. Não, mas aí é que ele tem que aprender. Não, ele é melhor não. É melhor deixar para quem sabe, porque aqui eu sou meio destrambelhado, posso deixar cair.
Você eu sei que sabe abrir, mas eu quero que o Danilo hoje explique para quem está em Certo. casa como abrir um vinho de rolha. Certo. Primeira coisa, nós temos a cápsula Certo? e a ideia é tirar a cápsula, certo? A gente faz um corte aqui nessa parte de baixo, aí ele tem um degrauzinho aqui na garrafa, certo? Certo. Tem muitas pessoas que gostam de tirar aqui. Eu não indico. Por quê? Pode quebrar. Porque isso aqui, não é que isso aqui é uma proteção, ó. Entendi. Você vai tirar aqui em cima e se a lâmina correr, a primeira coisa que você vai querer fazer é segurar a lâmina. Isso é natural da gente. Pô, se escapulir, você vai colocar o dedo e vai entrar no seu dedo. Então o ideal é corta abaixo desse degrau. Certo. Fiz o corte nessa parte de baixo, eu faço um corte na vertical. Depois que eu faço o corte na vertical, eu extraio essa cápsulazinha. Rapaz, é fácil assim. Tem aquele meio, mas agora faz sentido. O ideal é não tirar essa cápsula toda. Por quê? É algo meu, tá? Eu falo para as pessoas o seguinte, isso aqui custa para a empresa colocar. Isso é um custo que tem. E você tira isso aqui faz parte do uniforme da garrafa, digamos assim, da apresentação da garrafa. Se você tira, fica muito simples. Então, é um detalhe que as empresas colocam lá e o ideal é que realmente fique, valoriza o produto. Feito isso, a gente guarda a serrilhazinha, né? Serrilha, que é o nome. Eu ia falar canivete. Canivete pode ser também. A gente abre o saca-rolhas. Mania de sommelier, nunca deixa na mesa, coloca no bolso. Quando a gente chega em casa, tá cheio de cápsula. Vocês percebem que ela tem uma ponta, não é? E a grande dificuldade, o grande erro quando as pessoas vão abrir é tentar colocar aqui, ó. Na verdade, você apoia com o dedo e deixa a ponta no sentido contrário, porque isso aqui vai te ajudar a fazer o furo no centro da rolha. Eu furo no centro da rolha, levanto e agora, ó, depois que eu furei, já tá lá. Furo, levanto e aí é só girar. Aprendeu, né? Você não vai ficar batendo para a rolha descer, né? Mas ainda não acabou ainda, Aqui tem um segredo. No serviço, em casa, você pode fazer do jeito que você quiser. Mas no serviço, o consumidor não gosta, principalmente nos restaurantes, que, se for alguém que conhece, logicamente, que na abertura você ultrapasse a rolha. Então não pode vazar aqui embaixo. Por quê? Para não cair resíduo? Como é que é? Para não cair resíduo, mas também acontece o seguinte, existe uma contaminação por rolha, que é bem pequenininha. Portugal, inclusive, que é o maior produtor de rolhas do mundo, falou que isso aí vai acabar. Mas se fosse uma rolha que tivesse contaminada e você ultrapassou e a contaminação estava ali no meio dela, que vai dar justamente o aroma do mofo, do Mas jornal. tão rápido assim, só do fato de você abrir o vinho já ultrapassa essa essência? Se caiu lá, né? Porque se caiu aquele pozinho, aí vai pegar o aroma lá no vinho. Caraca. E aí o que acontece? Você não coloca a última volta. Essa última volta é justamente para não ultrapassar. Uma vez que você fez isso, lembrando que ó, o manuseio, o segredo do saca-rolha está aqui, ó. Essa era a minha dúvida. Tá aqui, ó. Então tem pessoas que vai falar, não consigo. Pega aqui. Vai falar, ó, não vai, ó. Claro, você baixa aqui, ó. Então o segredo todo tá aqui. Como é que a gente faz? Primeiro, esse saca-rolha ele tem 2 tempos ou 2 estágios. Esse aqui é o primeiro e esse aqui é o segundo. Eu não consigo colocar o segundo lá, ó, não vai de jeito nenhum, certo? Certo. Então eu vou colocar o primeiro estágio, que vai ficar lá no gargalo. Coloco o primeiro estágio, vai travar na garrafa e eu vou tirar uma parte da rolha. Eu tenho que fazer o movimento para cima, a rolha tem que sair para cima. Se eu forçar para frente, eu vou quebrar a rolha. Então é para cima. Aqui, ó, ela tá indo para cima, certo? Só que eu ainda tenho mais um estágio, ó. Eu baixo tudo, coloco o outro que agora vai lá, ó. Seguro e aqui eu extraio. Simples assim, James. Caraca, é simples. Eu achava que já era mais um bicho de 7 cabeças. Ó, não ultrapassou.
né? Não ultrapassa lá. Então, esse é o cuidado que tem que ter, porque o consumidor, lógico, isso em casa não tem problema. Conhece Ele mesmo, vai querer, muitos consumidores vão querer sentir o aroma da rolha, certo? Eu vi que o pessoal... Aí o ideal vê é não cheiro, às toca, vezes, né, na parte lá. Geralmente eles fazem isso com guardanapo. Tira isso aqui e coloca lá para o... Aí leva pro cliente cheirar. Ele vai olhar lá e vai fazer. Tá bom, tá ruim, Frutado. tá frutado, Notas tá de não sei o quê. mofado, Mas tá isso com aí cachorro morto. Mas isso aí é para um enófilo mesmo, não é para quem já tá começando. Ele vai falar, olha, nossa, aromas... No nosso caso, a gente já tinha tomado essa garrafa, já estava entrando na segunda. Aromas isso, aromas aquilo, é tudo conversa. Pode ver que não tem aroma frutado, não tem nada disso. Tem um aroma da rolha, é só para ver se vai ter uma contaminação nisso aí. É conversa, certo? conversa fiada. O que a gente tinha que levar em consideração era se ia ter uma contaminação, que no caso Acabei não de tem. contaminar. Bom, já vou retirar esses aqui. E agora? Esse aqui? Esse aí é o vinho lá da Bahia, esse é um Syrah. Esse aqui é o da Bahia, minha terra. Vamos ler um Syrah. É Syrah que diz? Isso, perfeito. Safra 2021. Então, esse aqui foi Vale do São Francisco, Bahia. Vale do São Quem Francisco. diria? Quem disse que Bahia Quem diria? não produz uvas boas para produzir vinhos? Todo Syrah da Miolo, independente se for Almaden, se for a linha Miolo Reserva ou Miolo Single Vineyard, que a gente tem também, ou Testard, que é o grande Syrah do grupo, vai vir da Bahia. A gente identificou que nós temos, dentro das nossas terras, são 1.000 hectares de vinhedos. 1 hectare, 10 mil metros quadrados. Então, a gente identificou que o melhor terroir dentro das nossas áreas, da nossa área, é a Bahia. É a Bahia. Exato. Aí o que é que a gente fez? Todo o Syrah está lá. Muitas pessoas me perguntam, Danilo, por que não tem Syrah lá vocês não colocam Syrah na campanha gaúcha? Para que a gente vai colocar um Syrah se a gente sabe que o nosso melhor produto vai vir lá da Bahia? Então a gente concentra lá. Esse aqui tem um segredo também nele, que é colheita de... Inverno, tem o tempo certo. Colheita de inverno. No mundo, é muito comum a gente fazer o seguinte. Se for no hemisfério sul, está colhendo aí janeiro, fevereiro, março, até março. Se for no hemisfério norte, a partir de agosto, setembro, eles estão fazendo as colheitas lá, certo? Certo. É o inverso. Só que isso é uma regra. Sul, hemisfério sul, janeiro, fevereiro, março. Hemisfério norte, obrigado, agosto, setembro, outubro. Por que isso? Novembro já está saindo vinho lá no hemisfério norte. É que isso é para climas temperados, onde a gente vai ter bem definidos verão, tá? A gente vai ter bem definido o outono, o inverno e a primavera. Esse ciclo é bem respeitado, porque terminou o inverno, aí já começa o processo da primavera, que vem a floração, vão sair os primeiros frutos. Depois depois do inverno, primavera, vem o verão, que vai ter a colheita, depois o outono, que a videira vai se preparar para descansar no inverno. Lá no Vale do São Francisco não, porque inverno lá não acontece, não praticamente acontece. não acontece. Só que na época do inverno nós temos as menores temperaturas possíveis para aquela região. E a gente tem a melhor amplitude térmica. Pode ser quente de manhã, durante o dia, mas à noite faz um friozinho. E isso é bom para a videira. Ela, além de concentrar um pouco mais de coloração, né, porque lá a gente degrada muito essa antocianina, que é da coloração, porque é muito quente. Então os vinhos de lá, já por características, são um pouco mais clarinhos. A gente consegue ter um perfil aromático melhor. Isso a gente está falando de inverno lá, mas é 20 e poucos graus. Né? 22 graus, inverno da 23 Bahia. graus. E aí o que acontece? Mas a gente tem essa amplitude térmica. E aí colocar esses vinhos para o ciclo, para a colheita de inverno é melhor. Porque a gente vai ter um produto bem mais sofisticado. Esse aqui, o que você me diz? Eu senti que ele tem o aroma dele, ele vai muito rápido. Então você sente o aroma dele, só que em curto espaço de tempo ele já some. E ele também eu não vejo sempre tanto tanino nele. É isso mesmo ou eu estou errado? O que acontece? Na parte aromática, ele traz uma intensidade, a força. Quando você faz
o giro, né, que é para incorporar mais oxigênio, ele abre mais um pouco em aroma. Só que ele tem um perfil aromático bem diferente do outro. Sim. Por exemplo, aqui ele traz uma nota um pouco floral, um pouco mais para um floral, que eu não sei se vocês conhecem, mas é a violeta mesmo. O perfume da violeta, da flor. Que é esse aroma mais doce que a gente sente. Ele é um pouco mais forte. O teor alcoólico dele é maior ou não? É por conta de questões de fruta mesmo, enfim? Regiões mais quentes têm um potencial de fazer vinhos mais estruturados e com mais álcool. Entendi. Como é que funciona? A videira, ela está fazendo fotossíntese e essa energia que ela vai gerando, ela vai concentrando nos frutos. E aí, isso vai sendo concentrado em forma de açúcares, né? de glicose, por exemplo. Quanto mais sol tiver, mais potencial de açúcar vai ter na uva. E quanto mais açúcar tiver, mais potencial alcoólico vai ter. Porque vai ser esse açúcar que vai ser convertido em álcool depois através da levedura. Então, como a Bahia é muito mais quente que as outras regiões, aqui ele vai ter 14% de álcool, esse vinho aqui. E ele é um vinho para se consumir um pouco mais no frio, no inverno também, né? Ou não? O que é legal é que, se a gente for ver as literaturas lá do hemisfério norte, lá da Europa, por exemplo, eles falam o seguinte: vinho é para tomar na temperatura ambiente. Mas deles, né? Não nossa. Por exemplo, imagina tomar um vinho deles. Essa era a minha dúvida. Imagina a gente na Bahia lá, ou lá na minha cidade, em João Pessoa, 33 graus. tomando um vinho desse na temperatura ambiente, né? A gente tomando vinho e o samba Eu na tô numa frente de temperatura casa. ambiente, esse é meu ambiente. Você fica como? E aí o que acontece? É para isso que tem a temperatura de serviço. Os vinhos brancos muito mais fresquinhos, né? Aí até 10 graus é o ideal. For um vinho branco com barrica até 12 graus. Os vinhos tintos, quanto mais encorpados, a gente serve ele mais próximo ali aos 18 graus. Quanto menos encorpados e mais leves, a gente serve a partir de 13 graus. Então isso influencia bastante. Poxa, eu quero tomar um Syrah, tá no verão. Não tem problema, mas o profissional tem que fazer a temperatura de serviço certa para que você tenha uma percepção boa do produto. E no cair do anoitecer, vou agora falando um pouquinho do rosé. Porque tem até onde eu conheci um pouco lá na Miolo, você tem os momentos certos. Olha, pela manhã você tem um tipo de uva, um tipo de vinho, mas um pouco mais à tarde é um outro vinho e no anoitecer. Como que funciona essa escolha para tomar um bom vinho? O rosé ele é um intermediário entre o vinho branco e o vinho tinto. Eu adoro rosé. Rosé para mim é um dos vinhos para o meu dia a dia. Mas numa sequência de degustação, pensando nos vinhos secos, primeiro brancos, depois rosés e depois tintos. Por quê? O branco vai ser muito mais leve em relação ao rosé, certo? Certo. Para ele ser rosé, ele teve que ter um contato pelicular, um contato com a casca. O rosé vai ser muito mais leve que o tinto. Então a gente está indo numa crescente de estrutura do vinho. Danilo, eu não posso fazer o contrário, começar por um tinto e depois tomar um rosé? Você está saindo de um vinho com mais estrutura e vai para um vinho mais leve. Então ele vai parecer... Tira um Você gosto, tem uma sequência. Né? Você vai parecer, nossa, é muito água, é muito leve esse vinho. Na verdade é que você veio de um vinho com muito mais estrutura. Que foi essa sequência que a gente fez agora. Essa aqui é a ideal, a gente ir do branco, dos mais leves até os mais leves encorpados. até... se você inverte, aí... a percepção... se você inverte, acredito eu que você nem chega no último. Né? e a minha escolha para harmonização foi boa. Isso aqui me fugiu o nome agora, Edilson. Qual é o nome disso aqui mesmo? É Ramon? O que é? É o Parma. Presunto Parma. Presunto Parma. Porque ficou muito bom. E eu vou fechar também aí, sabe por quê? Vou misturar um pouco. Vou trazer um pouco do doce junto com queijo brie. Aqui, ó. Tá a faca aqui, ó. Como corta isso aqui? Em tirazinhas? Amigão, não tem um errado, né? Ele acabou de falar. Isso pro vinho. Lá no Nordeste a gente corta com a peixeira, né? Com facão. Dá duas não lapadas já. Não tem o errado, né? É tudo... E eu particularmente gosto de brie, hein? E um briezinho com geleia fica maravilhoso. Eu sou suspeito de falar, inclusive, do Syrah, porque, para mim, desde o início da minha carreira, eu já enxergava que o Nordeste era uma grande área para o cultivo dessa uva, para o trabalho e a vinificação dessa uva.
Eu sempre falei isso lá. No início, muitas pessoas não levavam em consideração isso. Ah, mas o Nordeste, produzindo uva, produzindo vinho. E hoje, um dos grandes vinhos que a gente tem no Brasil é o Syrah, que vem da Bahia, que traz Syrah. tipicidade do que é ali o Vale do São Francisco. Então, vou te falar, eu sou apaixonado por Syrah, principalmente vindo de lá. Então, aproveita e faz essa combinação aí com queijo brie. Bom, né? Com geleia fica sensacional. O Guatá faz com gosto, né? Ó, infelizmente estamos caminhando para o final aqui. E eu quero fazer uma pergunta. Antes, depois dessa pergunta aí, nós vamos fazer uma pequena dinâmica aqui, que são perguntas rápidas. Você vai ter que responder tudo aquilo que vem... Instantâneo. Bateu no Na juiz, lata, tem que na lata. Exato. Na lata. Mas antes disso, eu quero que você indique aí, para quem está começando a tomar, eu Germerson, nunca tomei vinho. Aham. Quais vinhos você indica para Boa. tomar? Primeira coisa, nunca tomei vinho. Comece pelos vinhos mais leves. Suaves. Não precisa nem ser suaves, mas os mais leves. Que não tem muita tanicidade, que não trava muito em boca. Qual é o grande erro ao indicarmos vinhos para quem está iniciando? Você vai indicar aquilo que você gosta. Exato. Mas você gosta de um vinho mais encorpado, mais estruturado, a pessoa que está iniciando vai detestar. Dá uns 2 exemplos. Quais são as uvas que tem esse leve vinho? Vamos lá. Vinhos brancos. Hoje a gente teve a ideia do Sauvignon Blanc, poderia ser um Chardonnay, né? Poderia ser um Pinot Grigio. Se a pessoa não gostar de vinho branco, olha, nós temos um Pinot Noir, que é um vinho tinto mais leve, ou um Gamay, que é um tinto mais leve. Então o ideal é iniciar por esses vinhos. Se a gente entende que a pessoa vem ali do vinho de mesa, toma aquele vinho mais de garrafão, enfim. O ideal é migrar essa pessoa do vinho de mesa para o vinho fino. Então, vamos passar do vinho de mesa para o vinho fino, então indica um vinho fino, suave. Por exemplo, um suave de Cabernet Sauvignon, um suave de Merlot, porque ali a gente já vai ter intensidade aromática, vai ter notas frutadas, diferente do vinho de mesa. E esse aí não vai ser tão distante do paladar que ele já está acostumado. Exato. E aí a sequência começa, aí essa pessoa está tomando, poxa, é diferente, gostei. Só que aí é um vinho fino, então daqui ele sai para o vinho meio seco, que é o intermediário, depois está tomando vinho seco. Maravilha. O Merlot, o Malbec. Melhor eu perguntar para você, quais são as uvas mais consumidas no Brasil de forma geral? Bacana. Quais são os vinhos, né? De brancos, se a gente pensar em branco, Chardonnay é muito consumido no Brasil. A dica, olha, vai pro vinho branco. Chardonnay é muito consumido no Brasil. Muito consumido. Malbec é muito consumido no Brasil. Malbec de forma geral. De forma geral. Esse Malbec é um seco mais forte. Com mais estrutura, isso mesmo. Cabernet Sauvignon. Isso aí muita gente, quero um vinho, Cabernet. Tá, que é o mais famoso, que o pessoal fala, Cabernet. Inclusive a Chardonnay e a Cabernet, as duas são consideradas rainhas das uvas. A Chardonnay é a rainha das uvas brancas e a Cabernet é a rainha das uvas tintas. Não significa dizer que elas são as melhores uvas e produzem os melhores produtos. Significa dizer que elas são as mais bem difundidas no mundo. Entendi. Então a Chardonnay tem em todo canto, assim como a Cabernet. Elas se adaptam muito bem a diversos climas. Maravilha. E aí, pensando nisso, muita gente termina consumindo. Mas algo que é interessante para o pessoal pegar em casa. Vamos pensar, por exemplo, em um vinho leve, um vinho de médio corpo e um vinho encorpado. Pinot Noir, Merlot e Cabernet Sauvignon. Pronto, esses são os três. É a trinca. Eu quero ter uma percepção de um vinho mais leve, Pinot. Eu quero ter uma percepção de um vinho mais estruturado, Cabernet. Eu quero ter uma percepção de um vinho mais médio corpo, Merlot. Isso em linhas gerais. Lógico que o processo ali do enólogo vai mudar muita coisa, mas a gente consegue entender esses extremos do mais leve ao mais encorpado, com um Pinot Noir e um Cabernet Sauvignon, por exemplo. E entender qual é o que está ali no meio com o Merlot. Entendi. Dá pra ter uma ideia. Bom, então, já pegaram as dicas, né? Então, ele já falou os três principais. A gente vai para a parte das perguntas, Já. Agora... que depois eu tenho, ao final, uma experiência legal pra gente. A gente provar o Syrah com o queijo azul lá, o gorgonzola, né? E depois a gente faz uma harmonização que é clássica no mundo, que é um
colheita tardia com o mesmo vinho e ver qual é a percepção que a gente Já vai ter vamos dos fazer dois. isso agora, bora. então. Deixa eu até trazer outras Colheita taças. tardia tá aqui, né? Pega aí, Já é. vou pegar ele já. Cadê? Colheita tardia. Explica essa colheita tardia pra gente. Colheita tardia é o termo que faz jus realmente ao nome, tá? Aqui a gente tá com late harvest, né? Um negócio Late bem chique, harvest. né? Mas o que é a colheita tardia? Colheita tardia é que segura mais um pouco essas uvas, né, na videira. Quanto mais você consegue segurar lá, Esse mas- aí eu vi de longe que já é de rolha também, pelos furinhos. perfeito, pelos furinhos. Que embalagem bonita, hein? Garrafa muito bonita. Vou... Ela é uma garrafa de 500 ml. Ó, mais 3 taças 500, aqui. por que é bem menor? Porque o pessoal tá acostumado com 750, né? Aham. Mas é que aqui a ideia é tomar um pouco. Só um pouquinho. Um pouquinho. Ele é Ou fazer uma harmonização com doce. doce, enfim. É um vinho de sobremesa. Aham. Aqui a gente vai fazer harmonização por contraste. Fala pra gente, O como que se contraste. lê isso aqui, esse rótulo aqui? Late Harvest, é o miolo Late Harvest. Harvest. Ele é a junção de duas uvas, que é Viognier com Gewürztraminer. 2018 é a safra, colheita Aham. tardia, Campânia do Brasil. Mais um pezinho lá no Uruguai. Sabe o que é interessante e qual é a grande questão desse vinho? Esse vinho ele tem 5 anos de passagem por barrica. E ele não tá uma cor muito... Posso Muito tentar forte. abrir? Por favor. Vamos ver se eu aprendi. Pessoal, Vamos foca. lá. Ó, Foca foca. aqui, Ah, pelo vai amor fazer de eu Deus. passar essa vergonha. Vamos lá. Produção chega aí, ó. Não. Foca. Vai fazer eu passar essa vergonha. Ó. Aí você põe o dedo aqui, certo? Para poder pegar o centro da rolha. Fura, certo? Aí você gira uma, Já foi? gira duas, calma. Gira 3. Ixi, acho que eu estraguei a rolha. Gira 4. Nada. Não, bora. Ó. E vai. Só não pode vazar, certo? Aham. E tá indo. Aí você diz para não dar a última volta. Aham. Aí tem 2 estágios. É Estágio isso. 1 e estágio 2. Isso. O estágio 1 vai... Oh, esse aqui é o estágio 1 e o estágio Esse 2. é isso aí. Então, esse aqui é o estágio 1. Aham. Não vai. Então, eu tenho que erguer, Isso. puxar aqui, vamos lá. Ah, esse aqui se abridor é diferente, ele É. tem pressão. Aí você pressiona, Aham. levanta, Isso. certo? Calma. É isso Aí depois você respira, aí você vai para o estágio 2, certo? Aí você vai, certo? Isso. Aí você, para não estragar o vinho, você não toca na rolha, Não porque tem toca. aqueles, como que chama? Enófilos. Enófilos, tem aqueles enófilos da vida que se você tocar na rolha, pronto, você vai ter que pagar 2 vinhos. Aí você degusta. Bom, muito bom. Agora é contigo. Mas Acertei? Isso aí, É isso mesmo? mas isso aí de cheirar rolha é conversa, igual ele falou. É, aí pega o É só, guardanapo. na verdade, é só para você ver se tem algum aroma desagradável na rolha ali, né? O processo correto que fazem nos restaurantes, correto? Eles tiram e aí Eles vai pro tiram. cliente. Geralmente tem um pires ali, né? Um pratinho, ele coloca lá. E visualmente é bem bonito também, tem uma cor Aham. voltada pro, É a cor dourado. dele. A cor dele é um dourado bem Obrigado. intenso, né? É mais um ouro, né? Tá bem, olha. E Você já sente... Sabe o que que é? Ó, deixa eu falar uma coisa baixa pra vocês. A produção ali tá doidinha Tá pra babando. tomar. Doidinha pra tomar o vinho. Hã? o que é legal, esse aqui é um Viognier com Gewürztraminer, 60 meses de barrica, são 5 anos lá. É um vinho que vai ter um pouco não, muito mais estrutura em boca, é um vinho mastigável. É um verdadeiro néctar. Você fica ali, ó. Aham, é um verdadeiro néctar. E deixa eu contar um segredo para vocês também. Bom, né? Muito bom. Esse aqui de todos é o que mais, particularmente, eu iria tomar em casa. Muito É bom. bom. Deixa eu te falar um negócio. Esse doçor dele é residual da fruta, a gente não adiciona. O doçor. Aham, é fruta. Cara, eu vou cortar vocês. Ó, pessoal, cadê o câmera aqui, ó? Aqui, eu vou mostrar nessa aqui, ó. Oportunidade. Se você nunca tomou esse vinho,
tomem esse vinho, que esse aqui, de todos, esse aqui foi o melhor. Para mim foi o melhor, pro meu paladar. Ele traz notas de mel, de própolis, né? Casca de cítricos, e isso se confirma em boca também. Né? Ele é um vinho diferenciado. Quando a gente fala do pessoal dos restaurantes, isso aqui para quem faz jantar harmonizado e finalizar com a sobremesa, só que hoje a gente vai fazer diferente. A gente vai provar lá o queijo azul. Gorgonzola? Aham. Fique à vontade aí. E aí a gente prova ele. Na Maravilha. sequência. Você, Danilão. Vamos. Bom, hein? Vamos ver a diferença agora. Lembra que eu falei agora é contraste. A gente pegou um queijo que traz mais o elemento do sal, né? Certo. Uma característica desse queijo. Muita intensidade olfativa, o queijo tem também, e gustativa, né? E aí quando a gente volta no vinho, ele fica muito, muito, muito mais apetecível. Cara, se estava bom, só melhorou. É bom mesmo. Se estava bom, só melhorou. Pra mim, isso aqui é um vinho que quem não gosta de tomar De vinho, esse vai aqui, tomar. Isso é verdade. Vai tomar. Ah, mas esse vinho, ele não é pra mim, tá? É democrático, né? Ele pega um pouco de tudo. Ele pega um pouco de acidez, ele pega um pouco de doçura, ele é frutado, ao mesmo tempo que ele é frutado, ele tem um tanino bem de longe, pra mim. Então, assim, ele tem um pouco de tudo e não é aquele vinho que tem as pessoas que falam, não gosto de vinho seco. Então, a pessoa que fala, não gosto de vinho seco, vai tomar. Ah, eu não gosto de vinho suave. Eu prefiro... Então, esse aqui é um vinho que acredito que atende todos os paladares. Ele o que eu costumo falar é um verdadeiro néctar. É muito bom. É diferenciado. E algo que eu não falei no início, que é interessante a gente ter ideia também, ó. Todos os vinhos da Miolo, eles recebem um selo vegan. A Miolo foi a primeira vinícola a certificar pela The Vegan Society. Trouxe, na verdade, a certificação para o Brasil e todo o portfólio da Miolo é vegano. Sensorialmente, não dá diferença de um vinho vegano e o que não é vegano. São processos. E aí é que no processo, na cadeia, a gente não utiliza proteínas de origem animal. A gente utiliza É importante. A gente utiliza um insumo de origem mineral, que é a bentonite, que é na parte da clarificação do vinho. E já que não faz diferença sensorial, por que não ter todo o portfólio? Então, muitas pessoas perguntam, chegam nos restaurantes, chegam no mercado e perguntam, tem algum vinho vegano? Aí o profissional fica, meu Deus, e agora? Eu Sabendo acho que todos são veganos. Só que tudo que é da Miolo, qualquer um da Miolo é vegano. É vegano. Sensacional, muito bom. Olha, eu vou falar, James, eu aprendi muito. Nossa, acredito eu que vocês que estão nos acompanhando também aprendeu, certo? James, agora vamos fazer Vamos um lá, teste aí com perguntas você. Agora vai rápidas. pegar, hein? Vamos. Ó, bateu. Levou. Bateu, foi, vai. Ó, vinho E agora? branco ou tinto? Ah, não, já demorou. Volta. Tem que Tá ser, pensando? Ó, Tá pensando? você pergunta isso para um sommelier, é complicado, porque na cabeça da gente tem um lado direito e esquerdo, né? A gente pensa, em que período? Em que hora? Não, é escolha. Cheguei em casa agora, eu vou tomar um vinho. Qual vinho você toma? Agora branco. Branco, maravilha. Ó, seco ou suave? Seco? Seco. Vamos lá, ó. Já tomou um porre de vinho? Sim. Sem dúvidas. Da Miolo, qual o seu vinho favorito? Lote 43. Lote 40. Esse lote 43 tá dando muito o que falar, hein? Ó, qual o melhor momento para tomar um vinho? Sempre. Sempre? Qualquer hora. Qualquer hora, só basta ter a garrafa. Maravilha, ó. Eu quero impressionar a gata num jantar romântico. Qual o vinho que eu levo? Uma cesta de vinho. Espumante. Espumante? Aham. Maravilha. Ó, vinho sem álcool é suco de uva? Vocês querem me complicar, cara. Já vem, agora Vocês querem me de abertura, complicar. Não é. Não é suco de uva? Não é, ele é desalcoolizado. Maravilha, ó. Vinho. Combinação perfeita. Pessoas. Maravilha. Ó, pode tomar vinho com gelo ou é um pecado? Depende do produto. Depende do produto. Aham. Maravilha. Ó, um recado. Manda um recado agora para quem não gosta de vinho. Se permitam a conhecer o vinho. Eu tenho certeza que é um caminho sem volta. Só que eu vou falar um negócio para vocês. A brincadeira vai ficando cara, porque a gente sempre quer algo melhor. E se pessoas já faziam isso há 7, 5 mil anos antes de Cristo,
e a gente tá fazendo porque hoje, é bom. isso não vai acabar nunca. Pô, Maravilha, ó. show! Quero agradecer você, nosso telespectador, Danilo, que foi o nosso primeiro convidado, Edilson, aqui, Bacana. toda a PMG. Pessoal, muito obrigado. Foi um episódio aqui de muito ensinamento, de muitos gostos, de sensações diferentes que eu pude aprender. Acredito que o Edilson também aprendeu. Rapaz, eu tenho aqui. muito que aprender ainda, porque a escola aqui ela tem muito a ensinar, tá? Gente, eu quero agradecer a todos vocês que estão nos acompanhando, também aos nossos parceiros aqui, Quatá, que disponibilizou os nossos produtos aqui, queijo gorgonzola, também tem aqui o creme de queijo, Por queijo gentileza. brie, Esse e o aqui nosso é grande sensacional. parceiro Cerati, que trouxe essa maravilha aqui, que são o quê? Frios finos. São produtos finos, tá? Então, se vocês querem produtos finos, Cerati. Temos aqui presunto Parma, nós temos também aqui mortadela italiana. Se você nunca experimentou, Ó. aproveite. Presunto Parma, temos aqui copa, salame, tanto salame hamburguês quanto outros tipos. Então, assim, e o nosso grande parceiro, Miolo, o Grupo Miolo, nosso amigo Maravilha. aqui. Danilão, cara, sensacional a tua Obrigado, participação no nosso primeiro Fico feliz. episódio aí, na verdade, né? Você inaugurou Aham. aí o nosso Na Cozinha com a PMG. PMG. E lembrando que vamos convidar mais diversos influenciadores, chefs, pessoas assim do mesmo porte que o Danilo, justamente para compartilhar informações juntamente com vocês. Jamers, por gentileza, aqui na geladeira tem aí simplesmente uma eu tava- lembrancinha eu aqui tava pro nosso amigo esquecendo. Danilo. Eu Vamos lá. Eu só Tá sei nessa de uma daqui? coisa. Nessa cola. Eu vou continuar aqui na cozinha com a PMG. Maravilha, É né? uma Ó, ótima de coisa que não tem tem aqui, como. viu? O nosso parceiro Cerati preparou aqui uma cesta Maravilha. especial com produtos para você. Alguns desses que nós Nossa. podemos provar, que você vai poder degustar com vinho aí. Então, Ah, presente para você aí. entendi aquela questão do... se tiver com a gata, o que não pode faltar é... Cerati, tem que Então impressionar. hoje eu vou como fazer a diz o média em slogan, casa aí. Cerati, como que diz o slogan? O seu paladar Reconhece. Obrigado, gente. Então hoje vai impressionar a gata. Hoje eu vou estar bem em casa, hein? Maravilha. Pessoal, curta, comenta, compartilhe e comente aqui. Valeu. Tamo Um junto. abraço, até mais. Abraço. Tchau.